Retornamos à segunda parte da última aula. Nessa segunda parte, nós veremos o ciclo do monitoramento e da avaliação. É preciso entender que ambos não são fases isoladas do ciclo do projeto. Monitorar e avaliar significa planejar, retroalimentar para a inteligência decisória. Observe que você monitorará e avaliará diversas vezes antes que esteja preparado para fazer uma avaliação e poderá planejar novamente. É importante reconhecer que o monitoramento e a avaliação não são varinhas de cordão que são usadas como num passe de mágica para solucionar os problemas. Eles não conseguem remediar as dificuldades ou fazer mudanças miraculosas sem uma boa dose de trabalho duro. Em si mesmo, eles não são soluções, mas eles são ferramentas valiosas que apresentam benefícios, como os mencionados. O ciclo do monitoramento envolve as seguintes ações: estabelecer os indicadores e o sistema para a coleta das informações, coletar, gravar e analisar a informação e, por fim, utilizá-la para o gerenciamento diariamente. Enquanto que o ciclo da avaliação ele consiste em avaliar o objetivo, reconhecer seu progresso com relação ao que almejava e suas metas de impacto, examinar a estratégia e como as coisas funcionam. Existem muitos tipos de se fazer uma avaliação. As mais comuns são a autoavaliação, a qual requer que se segure um espelho e analise o que se faz. A organização precisa ser honesta e autorreflexiva para fazer isso de forma eficaz. Outra forma é a avaliação participatória. Essa é uma forma de avaliação interna. A intenção é reunir o maior número de pessoas que tenham participação direta no trabalho. Isso pode significar beneficiários e equipe do projeto trabalhando em conjunto. Se alguém de fora for chamado, ele vai ser um facilitador e não um avaliador. E por último, a estimativa participatória rápida. Ela é uma forma qualitativa de fazer avaliações, envolvendo o uso de observação direta, entrevista semi-estruturada e de grupos, informantes e outros métodos. Em um contexto de avaliação, esse tipo permite obter dados valorosos daqueles que supostamente estão se beneficiando, porque é flexível e iterativo. Existem outros tipos ainda, como a avaliação externa e a avaliação interativa, que também estão classificadas no material de apoio. Quanto ao planejamento do monitoramento e da avaliação, este deve ser parte do processo de planejamento do projeto, porque é mais complicado retornar e estabelecer o sistema de monitoramento e avaliação quando as coisas já começaram a acontecer. Então, a necessidade de começar a coleta de informações de desempenho em relação às suas metas é importante desde o primeiro instante das atividades. A primeira informação deve ser coletada quando se estruturam as primeiras necessidades de documentação. Quando você realiza seu processo de planejamento, você define indicadores que possibilitam os sistemas de controle. Não há um único modo de planejamento para o monitoramento e avaliação. As sugestões incluídas nos pacotes de ferramenta de planejamento lhe auxiliarão no desenvolvimento de uma rede dinâmica para esse controle. O que queremos saber com o monitoramento e avaliação? O que queremos saber está relacionado com o que pensamos ser importante, ou seja, está relacionado com os nossos valores e os indicadores auxiliam nessa tarefa. Os indicadores são sinais tangíveis ou mensuráveis de que algo foi feito ou alcançado. Não importa se foi bem feito ou mal feito, mas eles mensuram o que foi o alcançado, Então, através dos indicadores, você pode perguntar e responder questões como quem, quantos, com qual frequência, quanto custa. Só que você precisa decidir anteriormente quais informações serão utilizadas para que comece essa coleta imediatamente. Então, quanto ao tipo de informação, existem dois tipos, a quantitativa e a qualitativa. E como nós obteremos essas informações? Você deve estar apto a manter um canal de informações firme a respeito de como o trabalho está sendo realizado, sem sobrecarregar ninguém.
A informação que é coletada deve significar alguma coisa, né? E quem deve estar envolvido nesse processo de coleta das informações? Quase todas as partes coletarão informações. Isso inclui equipe de trabalho, alta direção, cliente, gerente de projeto, patrocinador, entre outros. Então, nós veremos como realizar o controle integrado das mudanças, que consiste em rever em todas as solicitações, aprovações e gerenciamento das mudanças e entregas, ativos do processo organizacional e documentos do projeto. O plano de gerenciamento do projeto, a declaração do escopo e outras entregas são mantidas atualizadas por meio do gerenciamento cuidadoso e contínuo das mudanças, ou por meio de rejeição ou da aprovação das mesmas. Somente as mudanças aprovadas são incorporadas à linha de base revisada. Realizar o controle integrado de mudanças inclui atividades como implementar ações aprovadas no plano de gerenciamento, revisar, aprovar ou rejeitar as ações corretivas em tempo hábil, gerenciar as mudanças aprovadas e outras ações, né? Quando que você encerra o projeto ou a fase? O encerramento é o processo de formalização de todas as atividades dos grupos de processos de gerenciamento para encerrar formalmente o projeto ou a fase. Durante o encerramento do projeto, o gerente ele revisa todas as informações, assegurando que todo o trabalho esteja completo e que os objetivos tenham sido atingidos. O processo encerrar também estabelece os procedimentos para investigar e documentar os motivos das ações realizadas quando o projeto é encerrado antes da conclusão. Para que isso seja conseguido com sucesso, o gerente precisa envolver apropriadamente todas as partes. Ou seja, então, aprender é a razão para monitorar e avaliar. Ao aprender o que funciona e o que não funciona, você, como gerente de projeto, tem condição de agir de uma maneira construtiva e informada. Isso é parte do ciclo de ação reflexiva. Permanecendo em constante modo de ação, reflexão, ação, você será menos complacente. Dessa forma, concluímos o curso de gerenciamento de projetos. E não esqueçam de olhar o material de apoio, ler com cuidado antes de assistir às aulas. Participem do fórum, respondam as questões e qualquer dúvida, entre em contato com os tutores. Obrigada.